Olá, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Lima e o Aprendi Mais Essa de hoje é sobre reuso de água. Para que essa aula? Para que falar de água? Para que falar reuso de água? Qual o sentido dessa aula? Meu querido, essa aula serve para um objetivo apenas: consciência. Você que anda por aí, que vê casas, que vê prédios aí nas zonas urbanas e vê um abuso do consumo de água, né? As pessoas usando muita água, as pessoas tá escovando o dente, tá soltando água, não tá nem com a parada, tal. Muito importante. A água, ela tem que ter um reuso, ela tem que ser reusada novamente, mesmo a suja, mesmo aquela de esgoto, blá blá blá, mas ela precisa passar, lógico, por um processo para poder reusar, lógico, né? Mas ela é muito importante esse tema, porque não é só uma questão ambiental, uma questão de necessidade pública e de uma urgência a médio prazo, a curto prazo, não tão a longo prazo. Então, essa aula tem essa importância, não só biológica, não só geográfica, né, não só nesse sentido, mas também de consciência, né, de consciência ambiental, de consciência de vida social. Por isso essa aula tem esse intuito, né, essa importância no sentido de reuso de água. Espero que você curta bastante, porque ela é muito importante. Vamos lá. O que é reuso de água? É um processo pelo qual a água passa para que possa ser utilizada novamente. Neste processo pode haver ou não um tratamento da água, dependendo da finalidade para o qual vai ser utilizada. Ou seja, você pegar a água que você usou e você usar ela de novo, né? Assim não precisar pegando uma nova água, vamos dizer assim, de uma forma mais prática, mais chula. Então, vai depender muito de como você vai usar essa água. Por exemplo, você poderia pegar a água que você lavou roupa e colocar ela para lavar o quintal, para lavar outras coisas assim, que não precisa ter uma limpeza mais pura, vamos dizer assim. Então é nesse sentido o reuso de água. Então é nesse sentido que essa aula tem dessa consciência que você deve falar, nossa, que coisa incrível. Não é tão incrível assim, é o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, a nossa vida social que precisa dar esse estalo, precisa dar essa ligada na fita, irmão, para você começar a perceber que o reuso de água, ele é muito importante, ele é necessário, ele é extremamente urgente para a gente começar a repensar a nossa vida no dia a dia, tá certo? Então, isso é reuso de água. Qual a importância disso? Por se tratar de um bem natural que está cada vez mais raro e caro, reutilizar a água é de fundamental importância para o meio ambiente e também para a economia das empresas, cidadãos e governos. A água é um bem natural, né? Nós temos aí o planeta Terra, né? Ele praticamente tem, eu acho que 70% de água, né? Só que essa água, ela não é para utilizar, vamos dizer assim, ela é água salgada, né? Água dos mares. Então, existe uma porcentagem muito pequena de água doce, né, que nós podemos usar. E nós não estamos podendo reaproveitar essa água. Para tirar o sal do mar e aproveitar essa água é um processo muito caro, muito difícil. E usar a água, de uma forma geral, é caro, é raro e é complicado. Então, a sua reutilização é necessária, é importante nesse sentido. É essa a importância dessa aula, dessa ideia de reuso de água. Exemplos de reuso de água. Eu vou dar alguns exemplos aqui que são básicos, são meio bobos, vamos dizer assim, mas que quando você para pensar mesmo, fala, nossa, precisamos mesmo fazer isso. Então vamos um por um. Numa empresa, a água usada em processos industriais pode ser tratada numa estação de tratamento de água na própria empresa e reutilizada no mesmo ciclo de produção. Ou seja, a empresa poderia investir, olha o perigo, hein? Vai gastar com água, que coisa absurda, e os lucros? Mas só que, de uma forma geral, a indústria e a agricultura são o que mais gasta água, né? Não nós aqui, não nós pessoas que usamos em casa, em prédios, em lojas, blá blá blá. Quem mais usa isso é as empresas e a agricultura, é onde a água mais se usa aqui no Brasil. E acho que de uma forma geral no mundo inteiro, mas principalmente no Brasil.
as empresas poderiam reutilizar essas águas que ela usa no seu processo e fazer com que esse mecanismo do uso da água pudesse reutilizá-la sem jogar ela contaminada e por aí vai. Isso faria com que a empresa ajudasse na reutilização da água e não gastasse tanta nossa água, vamos dizer assim. É lógico que existe todo um complexo de superioridades, né? As indústrias não querem, então nem aí com a paçoca, não estão nem aí com o problema da água, mas deveriam, porque a água não é só das empresas, a água é para todos. Outro exemplo de reuso de água. Numa residência, água de banho pode ser captada e usada para lavagem de quintal e para dar descarga em vasos sanitários. Já existem sistemas à venda no mercado que fazem a captação, armazenamento e filtragem desse tipo de água. Vai vendo, meu. A água que você toma banho, você gasta muita água tomando banho. Você tem noção disso? Essa água poderia ser utilizada, como nos exemplos aí do vídeo, e poderia ser reutilizada e assim você gastaria menos água, porque uma descarga, por exemplo, gasta aproximadamente 20 litros de água, né? Então, isso é nos vasos sanitários. Isso poderia ser utilizado dessa própria água que você toma banho, né? Porque não precisa ser uma água pura, né? Não precisa nem falar por quê. Mas essa água ela é importante e ela deveria ser reutilizada nesse sentido. Ah, mas aí tem que mudar toda a estrutura da casa, toda a estrutura do uso da água. E por que não? Será que é tão difícil assim? Outro exemplo de reuso de água. A água da rede de esgoto pode passar por um processo eficiente de tratamento e ser utilizada para regar jardins públicos, lavar ruas e automóveis e irrigar plantações. Esta água também pode ser devolvida à natureza para seguir o ciclo hidrológico. Rede de esgoto é um problema gravíssimo nas zonas urbanas, nas grandes zonas urbanas, né, nas metrópoles, nas cidades grandes e tal. E vamos dizer assim, esse processo, né, esse projeto que é um processo, ele é muito debilitado, eu acredito, ele é muito escasso no sentido de reutilização dessa água, né? O esgoto poderia ter um tratamento melhor, vamos dizer assim. É lógico que vão vir muitas pessoas de várias empresas, né, particulares ou não, e vão falar que a rede de esgoto aqui é boa, que não sei o quê, blá blá blá, mas para quem mora numa cidade como São Paulo, por exemplo, sabe bem do que eu estou falando. Água de chuva, olha que coisa importante. Grande parte da água de chuva vai parar na rede de esgoto das cidades. Seria um grande desperdício. Esta água, se captada, poderia ser utilizada para diversas finalidades. Já existem alguns prédios com estrutura capaz de fazer a captação e armazenagem desse tipo de água. Um exemplo, limpeza do prédio. Lavar roupa, meu querido e minha querida. Lavar roupa deveria ser feito só com água de chuva. Para que pegar água nova, né? A água que vem do normal, assim, lá do seu relógio, né? Para que pegar essa água para lavar roupa? As pessoas deveriam ter essa consciência de armazenamento. Um simples balde grande, pegando aquela água de chuva e guardar para lavar lá. Isso já é algo importante, já diminui o gasto do seu dinheiro, principalmente da água, de uma forma geral, né? Mas isso é revolucionário, né? Porque as pessoas não têm essa sensibilidade de perceber isso. E isso é muito importante. Você está vendo como é que essa aula, ela é ao mesmo tempo de consciência, também é uma aula chata, porque a gente deveria que mudar os nossos costumes. E mudar os nossos costumes é mudar a nossa cultura. E mudar a nossa cultura é como você quebrar uma rocha com as próprias mãos. É muito difícil, mas tem como fazer isso. É tudo aos poucos, com educação, com cidadania e com consciência coletiva. É assim que faz as mudanças acontecerem. Resumo desta ilustríssima aula de hoje. O que é reuso de água? É um processo no qual a água pode ser utilizada novamente. Simples, 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 simples. Importância, a água é um bem natural e ela tende a diminuir, ela tende a acabar, a se tornar mais escassa e, lógico, caríssima. Exemplos de reuso de água. Uso racional em empresas, residências e água de esgoto. São os exemplos que eu dei aqui, tá certo? E que você tem aí, mas existem vários outros exemplos que podem ser dados. Você aí que está assistindo o vídeo, é você, meu querido. Pode colocar lá nos comentários do vídeo, falar outras coisas que poderiam estar, outros sentidos do reuso de água, né? Porque qualquer informação e distribuição de conhecimento é importante. Água de chuva.
Poderia ser aproveitada de uma forma melhor, né? De uma melhor forma. A maioria dessa água vai para o esgoto e não deveria ir, ela deveria ser reutilizada, né? Ser utilizada de uma forma mais racional. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha achado essa aula importante, não só no sentido de entender o que é reuso de água, mas no sentido de consciência coletiva, no sentido de consciência social, porque este é o intuito desta aula, é o intuito de fazer com que você pense, nossa, eu gasto água à toa, será? Será que eu lavo o carro todo meu sábado, né? Aquela galera que adora lavar os carros, a moto no sábado, será que eu estou utilizando a água de uma forma legal, de uma forma consciente? Você já parou para pensar nisso? Espero que essa aula te dê uma luz, te dê um sentido racional de consciência coletiva. Muito valeu, até a próxima.